gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio, hoje falando sobre a igreja cristã primitiva e como ela via essa questão do batismo de crianças. Olha, uma coisa que eu posso dizer a você, esse não era um ponto de debate nem discussão na igreja cristã primitiva, porque para aqueles membros era muito comum batizar crianças. Considere que aquela geração estava esperando a volta de Jesus para os seus dias. Tão grande era o senso de urgência que quanto mais o apóstolo João envelhecia, mais eles se sentiam perto da volta de Jesus. O problema é que todo esse movimento evangelístico e a expectativa da volta de Jesus para aqueles dias se deveu a uma má interpretação. Você lembra que teve um diálogo entre Jesus e Pedro no finalzinho do Evangelho de João, quando ele pergunta a respeito desse discípulo que não largava o pé de Jesus? Jesus falou para Pedro: Pedro, se eu quero que ele fique até que eu volte, isso não lhe diz respeito. Quanto a você, siga-me. Divulgou-se, pois, entre os irmãos esse dito que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu volte, isso não lhe diz respeito. Evangelho de João, capítulo 21, verso 20 a 23. Por esse motivo e de acordo com a expectativa que eles tinham de que Jesus estaria voltando naqueles dias, receberam a autorização dos apóstolos para batizar inclusive crianças recém-nascidas. Orígenes, um dos considerados pais da igreja cristã primitiva, escreveu no segundo século: a igreja recebeu uma tradição da parte dos apóstolos para aplicar o batismo até mesmo a infantes. Apesar de ser um ato herdado da tradição judaica, a circuncisão, e da expectativa baseada numa má interpretação bíblica, esse costume de batizar crianças, inclusive recém-nascidas, na igreja cristã primitiva, continuou a ser praticado mesmo após a morte do apóstolo João. Por mais chocante que seja essa informação, aqueles cristãos viviam de acordo com a expectativa da volta do Senhor Jesus, com o senso de urgência que eles tinham. Se era certo ou errado batizar recém-nascidos, esse não era um ponto nevrálgico, não era ponto de debate para eles, porque tinham coisas mais importantes para se preocupar. Por outro lado, eu me preocupo com o motivo pelo qual esse tema é debatido em nossos dias. Seria por causa da falta do senso de urgência? Teria esse senso de urgência esvanecido e provocado esse tipo de futilidades dentro da igreja? Agora pense bem, se você vivesse naqueles dias, qual seria o seu pensamento ao saber que Jesus estava perto de voltar e o referencial era o apóstolo João, que ainda estava vivo, tendo uma quantidade de filhos enormes, inclusive o último sendo uma criança recém-nascida? O que você pensaria? O que você faria? Sem dúvida, qualquer pai ou mãe com a expectativa da volta de Jesus para os seus dias iria querer batizar toda a sua família, inclusive crianças recém-nascidas. Veja, eu não quero dizer aqui que eu estou defendendo o batismo de crianças recém-nascidas. Eu estou justificando o motivo pelo qual a igreja cristã batizava recém-nascidos. Em contrapartida, pai e mãe, cuidado com os motivos que você tem utilizado para impedir que seus filhos, que já têm uma idade de decidir, sejam batizados. E não podemos acusar a igreja cristã primitiva de cometer esse tipo de ato, porque eles viviam de acordo com a esperança que possuíam. A questão é se você, pai, você, mãe, realmente está focado na eternidade e aguarda Jesus para os seus dias. Se você tem um senso de urgência, certamente não vai resistir ao pedido de um filho, de uma filha, que está querendo fazer parte desse corpo de Cristo. Ao contrário, você vai até incentivar o seu filho, a sua filha, a ser batizado. No próximo post nós vamos falar sobre esse costume de batizar crianças na Idade Média. Até lá!